Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma reunião de estudos. Vamos esperar nossos amigos entrarem, né? Em breve eles estão entrando. Vamos esperar um pouquinho. Olá, Eliane, Carlos. Tudo bem? Bom? Bem, graças a Deus. Tudo bem? Graças a Deus, tudo em paz. E a dona Clara, tudo bem? Tudo jóia. Deixa eu aumentar aqui, seu som está muito baixo. O meu? Poxa. Baixo demais, Carlos? Carlos? Está baixo. Eu acho que está aí. Vai. E agora, melhorou? Melhorou. Então tá. Beleza. Oi, Marli, tudo bem? Boa noite, Marcelo. Boa noite, Eliane, Carlos, Dona Clara. Tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. Vocês? Oi, Dona Clara. Oi, Dona Clara. Um beijo. Tudo bem também, graças a Deus. Hoje tem falta a Lucélia, né? Do que está aqui no grupo. Hoje a prece inicial fica por conta da Eliane. O Evangelho é a Marli. Eu continuo com o Livro dos Espíritos. Vibrações ao Carlos. E a prece final é a Lucélia. Certo? Certíssimo. Certo. Então vamos esperar um minutinho. Ainda tem 1 minuto, né? 1 minuto para começar. Como é que está a sua netinha, Marli? O oftalmo falou para a Jéssica que no momento é irreversível, né? Uhum. Mas a medicina está avançando e
Bom, vamos crer em Deus, né, Marcelo? Eu estou procurando não pensar muito nisso. Sim, tá certo. Vamos continuar orando, né? Do Júnior, já iniciou um tratamento, já falhou, está iniciando um outro, Uhum. e se Deus quiser vai dar certo. Jéssica conversou com um oftalmo lá do HC, que presta serviço no AME, Uhum. e ele falou que ele não vai enxergar 100%, mas também não tem a possibilidade de não perder a visão totalmente. Certo. Ok. Já é uma luz no fim do túnel. Oh, com certeza. Com certeza. Com certeza. Vamos começar então, gente? Vamos, às 18 horas, espiritualidade está esperando. Sim. Então, vamos, neste momento, nos conectar. Vamos pedir a ajuda dos amigos espirituais do Grupo Francisco de Assis, os nossos mentores, que nós possamos estar unidos em pensamento, em amor, em coração. Vamos pedir um bom estudo, que nós sejamos intuídos e possamos transmitir um bom aprendizado, um bom ensinamento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que neste momento nós possamos nos dedicar a este estudo, possamos estar unidos com os amigos espirituais, em muita energia positiva e em muitas vibrações. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, Pedro. Fala, Pedrão. Boa noite, Pedro. Acho que deve estar com o microfone desligado. Oi, pessoal, boa noite, boa noite. Aê. Boa noite, Pedro. Tá uma feira aqui, estamos chegando em casa. Beleza, tranquilo. Hoje nós estamos falando, né, de não se deve servir a Deus e a Mamon, capítulo 16, e vamos falar da desigualdade de riquezas, tá bom? A desigualdade das riquezas é um desses problemas que, se procurem, vão resolver. Se não se considera senão a vida atual. A primeira questão que se apresenta é essa: por que todos os homens não são igualmente ricos? Não são por uma razão muito simples, é que eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir nem moderados e previdentes para conservar. Aliás, é um ponto matematicamente mostrado que a fortuna igualmente repartida daria a cada um uma parte mínima e insuficiente, que, supondo ser essa repartição feita, o equilíbrio estaria rompido em pouco tempo, pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo possível e durável, cada um tendo apenas do que viver. Isso seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade, que, supondo-se que ela desse a cada um o necessário, não haveria mais aguilhão que compete às grandes descobertas e autoempreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é porque daí ela se derrama em quantidade suficiente segundo as necessidades.
Então, aqui a gente, logo no início do Evangelho, a gente tem uma pergunta, né? Por que que todos os homens não são igualmente ricos? A questão 811 do Livro dos Espíritos nos diz o seguinte: a igualdade absoluta das riquezas é possível? Pergunta Kardec. Existiu alguma vez? Responde a espiritualidade: não, não é possível. A diversidade das faculdades, dos caracteres, se opõe a isso. A gente precisa levar em consideração que nós não somos iguais uns aos outros, que temos diferença. Se por um acaso toda a riqueza que tem no planeta fosse dividida pelos 8 bilhões de pessoas que tem na Terra, essa parcela dividida seria mínima e insuficiente para todos. Não daria para levar uma vida, digamos assim, digna, né? Então, causaria com isso um enorme desequilíbrio. E é muito provável, mas muito provável, que em poucas horas a desigualdade já estaria de volta. Por quê? Conforme diz lá no Evangelho, por causa das aptidões, dos caracteres. Nós não somos iguais, não temos inteligência iguais, né? Nossos graus de inteligência são diferentes, nossas personalidades são diferentes. E apesar de nós estarmos no mesmo planeta de expiação e prova, existe sim pessoas com um grau evolutivo um pouco maior, outras um pouco menor. Não? Então, também existe pessoas que têm bastante responsabilidade, tem pessoas que são estáveis, mais pacíficas, mais tranquilas, e tem pessoas bem passivas, né? Então, esses caracteres que a essência do ser humano, causaria um enorme desequilíbrio em todo o planeta. Então, no momento, na condição humana, nós não temos condições ainda de viver em igualdade econômica. Alguma dúvida? Da minha parte, tranquilo. Certinho. Algum comentário? Não, pode seguir. Então, admitindo isso, pergunta-se por que Deus dá a pessoas incapazes para fazê-la frutificar para o bem de todos. Aí ainda está a prova da sabedoria e da bondade de Deus, dando ao homem o livre-arbítrio. Quis ele alcançasse por sua própria experiência a distinção do bem e do mal, que a prática do bem fosse resultado dos seus esforços e da sua própria vontade. Ele não deve ser conduzido fatalmente, nem para o bem, nem para o mal, sem o que não seria senão um instrumento passível e irresponsável, como os animais. A fortuna é um meio de prová-lo moralmente, mas como, ao mesmo tempo, um poderoso meio de ação para o progresso. Deus não quer que ela fique muito tempo improdutiva, por isso, descola incessantemente. Cada um deve possuí-la para experimentar, servir-se dela e provar o uso que ela deve fazer. Mas como há possibilidade material de que todos a tenham ao mesmo tempo, não há possibilidade material que todos a tenham no mesmo tempo, que, aliás, se todo mundo a possuísse, ninguém trabalharia, e o aprimoramento do globo, com isso, sofreria. Cada um possui seu turno. Quem não tem hoje, já teve ou terá em outra existência, e quem tem agora poderá não tê-la amanhã. Há ricos e pobres, porque Deus, sendo justo, cada um deve trabalhar no seu turno. A pobreza é para
para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza para outros é a prova da caridade e da abnegação. Então, aqui a gente continua, né? Por que Deus beneficia uns com a riqueza e outros não? Então, o Evangelho é bem claro nesse sentido, né? Cada espírito passou, está passando ou vai passar pela prova da riqueza e da pobreza, né? E pode isso acontecer inúmeras vezes, né? Não quer dizer que o espírito passou e que não vai passar. E é muito importante essas experiências, né? Então, Deus, assim, o espírito por si mesmo, ele vai se alternando, tanto na condição da riqueza, como na condição de pobreza, até que ele entenda o que essas experiências lhe oferecem, né? E então, nessas várias existências que temos, né, que vamos dizer assim, que é um programa social de Deus, que oportuniza a moral do homem, né? Se o espírito vem só na condição de pobreza, se ele vem só na condição de pobreza, ele não vai adquirir as virtudes da condição da riqueza. Porque através dessa prova, que é da riqueza, é que ele pode ter conhecimento e ter o livramento da vaidade, do orgulho, do egoísmo, da avareza, mas principalmente esse espírito vai conhecer a essência da caridade, que tanto Cristo pregou, né? E se ele fizer bom uso, se através do conhecimento ele fizer bom uso da sua condição, né? Ele vai usar isso sempre a favor do progresso, né? Através dando trabalho para as pessoas, né? Como empresário, dando trabalho para as pessoas, né? Criando oportunidades, ajudando nas ciências, na tecnologia. Veja bem, hoje a gente tem uma tecnologia de ponta e estamos aí caminhando para mais ainda. Se hoje nós temos, no campo da medicina, vacinas, se nós temos aí um homem indo à Lua, um homem jogando satélites, né, buscando mais conhecimento, é graças aos investimentos da riqueza. Porque quem é pobre não tem condições de fazer esse investimento, né? Então, essa criação tudo ajuda o progresso a avançar e dá qualidade de vida. A expectativa de vida, antigamente, era de 60 anos no máximo. Hoje, a expectativa de vida está em torno de 80 anos a 100 anos. Então, olha como, né, a medicina avançou, né? E fora as outras condições medicações que não existiam, que hoje existem. No campo social, a gente vai ter aí outros programas, né, que são de cunho federais, mas que tanto auxilia famílias de baixa renda, família de extrema pobreza, né? E então a riqueza ela é necessária, né? Ela é bem necessária para desenvolver realmente, né? O homem como pessoa, como ser humano, como empresário, como, né? E eu gosto muito de uma frase de Kardec que diz assim: o verdadeiro homem do bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Ele interroga sua consciência sobre os atos realizados
ele se pergunta se não violou essa lei, se não fez mal e se fez todo o bem que podia. Se ninguém tem nada a se lamentar dele, enfim, se ele fez ao trem tudo aquilo que queria que os outros lhe fizessem. Então, eu acho que a gente, na condição de riqueza, tem muito que está dentro dessa fala de Allan Kardec, né? E na condição de pobreza, né? O pobre tem condições de ajudar? Claro que tem, muito. Grandes lições são tiradas das condições de pobreza. Vejamos, na pobreza a gente adquire muito mais habilidades, né? Eu acho bem bacana, porque dentro da pobreza a gente vai falar da paciência e da resignação, né? A paciência, ela dá grandes lições para a gente, né? Ela desenvolve habilidades cognitivas, habilidades socioemocionais. E falando sobre isso, né, vocês que são professores, né, podem entender bem a resiliência da condição da pobreza. Alunos 25% pobres do país atingiram pelo menos o nível 3 do desempenho do PISA, né? Nas 3 áreas avaliadas, matemática, ciências e leitura. Para o OCDE, o nível 3 é o mínimo necessário para o jovem possa ter um nível de oportunidade de aprendizagem. Então, na condição de pobreza, hoje nós vemos no Ceará um dos meninos que ganhou o maior troféu de matemática deste país, numa escola estadual, né? Então, veja como que eles adquirem essas habilidades. A Lucélia, né? Não estou dizendo que ela está numa condição de pobreza extrema, né? Mas posso dizer que a Lucélia é rica, mas aprendeu a fazer o seu crochê, né, Lucélia? Então, na pobreza, a gente vai encontrando meios para auxiliar, para fazer caridade, para ouvir o outro, para amar o próximo. Dentro das nossas possibilidades, está sempre lidando com as nossas relações de forma mais empática, se colocando mais no lugar do outro, sem egoísmo, sem vaidade, né? A gente lida melhor. Então, tem muitas virtudes dentro da pobreza que não daria para mensurar aqui tudo. Mas, e a resignação, no qual falou o Evangelho, é onde a gente aprende a não lamentar, nem acusar Deus pela algumas tristezas pelo qual nós passamos, né? E é muito importante porque nós escolhemos no plano reencarnatório essa condição e todos nós vamos passar por essas etapas porque precisa da evolução do espírito, né? Então, enquanto nós estamos aqui na Terra, é bem difícil compreender por que nascemos pobres, por que passamos dificuldades, por que passamos por sofrimentos, porque não temos dinheiro para isso, para aquilo, outro. Mas ao desencarnar, nosso espírito livre da matéria, a gente tem uma visão muito mais ampliada, e nessa visão ampliada, a gente consegue perceber que o sofrimento, ele não é uma coisa tão ruim, né? Enquanto matéria, mas espiritualmente depura muito o espírito, né? Ele cumpre com sua parte aqui na Terra, né? Vamos para a última parte, né? Senão eu vou ficar falando aqui. Posso falar uma coisinha, Marli? Sim. Veja, sim, é verdade, né? Obviamente que os espíritos não estavam errados, né? Cada um desenvolve de acordo com a sua inteligência e a sua capacidade. Uhum. Mas
também faz parte da miséria, né, o orgulho e o egoísmo, né, do ser humano. Por exemplo, enquanto ela estava falando, eu pesquisei, eu tinha mais ou menos os números na cabeça, e aí eu fui procurar os números exatos, né? Hoje, no mundo, existe 1,3 bilhão de pessoas em extrema pobreza, tá? Os lugares que mais têm pobreza são a Ásia e a África, né? Praticamente 90% fica nesses dois continentes, em lugares específicos. Mas aí, por que isso está relacionado ao egoísmo e ao orgulho? Só os Estados Unidos, o que eles gastam com armas, né, chega a $1 trilhão. Se nós pegarmos China, né, e outros países, e nós dividíssemos esse valor entre os mais miseráveis, daria cerca de $1.000 para cada um por ano, né? Se a gente for ver, não é tanta coisa assim, mas seria capaz de tirá-los da miséria absoluta, concorda? Então, a culpa da pobreza e da miséria é o egoísmo humano. Exatamente, mas é o que fala o Evangelho, né? O dinheiro gasto em guerra daria para sustentar 43 países. Sim, então. Você falou, é verdade. Bem lembrado. Por favor, Fernanda. Aproveitando essa discussão, estava vendo hoje, né, assistindo a um vídeo que estava linkado a duas matérias de jornal, falando sobre a questão climática, né, que o planeta está entrando em colapso, enfim, falando várias coisas ali, e falou que aqui no Brasil o governo isenta de imposto grandes petrolíferas, né, essas que Shell, né, essas empresas que trabalham com combustível, que estão querendo investir mais ainda em petróleo no Brasil, inclusive querendo abrir poços na Amazônia. Isso. Enfim, na Foz do Amazonas, no Marajó. Exato. E aí falou que a isenção de impostos deles, no ano passado, foi de 226 milhões de reais. E aí o questionamento era, que eu achei muito interessante, e se esse dinheiro tivesse sido todo revertido para se investir, que um dos pilares da sustentabilidade é o social, né, que trata exatamente dessa questão da miséria. E se esse dinheiro tivesse, na verdade, sido sim recolhido como imposto e investido no Brasil para poder auxiliar o Brasil a se equilibrar nessa questão social e na questão ambiental. Então, fica aí o questionamento, né? E orar para que Deus ilumine esses governantes, os nossos governantes, para não aprovar um absurdo desse de ficar abrindo poço de petróleo para explorar petróleo lá no Amazonas, né? Em terras indígenas, enfim. Vai ser a facada final, né? Vai, exatamente. E tudo interesses próprios e lucro e dinheiro, para quê, né? Se já a gente não vai estar nem mais aqui. Provavelmente, então, pois é. Esse é o grande dilema, né, Fernando? A gente acumula fortunas, mas deixa tudo aqui, né? Porque não levamos nada, somente o que é conhecimento e nossas experiências, né? Sim. O que deixamos para trás também é um rastro de desigualdade social, de extrema pobreza, né? E talvez não estarmos aqui, assim, de modo geral, porque se o clima continuar esquentando, as temperaturas aumentando, a maneira como está acontecendo, né, e as pessoas não se conscientizarem efetivamente, não houver políticas... Ai, que gracinha, Lucélia!
não houver políticas públicas efetivas para minimizar esses problemas, logo a terra chuta a nossa bunda, né? Daqui vai bem. Vocês não pensam mais para cá, não. Vai, tchau. Vocês encheram muito o saco. Já dei muitas oportunidades. Deus vai falar, vai, natureza. Mostra aí para eles que aqui não é o lugar deles. Toma posse de volta. Exatamente, Marcelo. O uso campeão acabou. Vamos terminar aqui o evangélico, né? Deplora-se com a razão o lamentável uso de certas pessoas fazem com sua fortuna. As ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e se pergunta se Deus é justo em dar riqueza a tais pessoas. É certo que se um homem não tivesse senão uma só existência, nada justificaria essa repartição dos bens da terra. Mas se, em lugar de limitar a visão à vida presente, considerar-se o conjunto das existências, vê-se que tudo equilibra com justiça. O pobre, pois, não tem mais motivo para acusar a providência, nem para invejar os ricos. Os ricos não têm mais do que se glorificar pelo que possuem. Se dela abusam, não será nem com os decretos, nem com as leis santuárias que se remediará o mal. As leis podem momentaneamente mudar o exterior, mas não pode mudar o coração. Por isso, elas não têm senão uma duração temporária e são sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de todas as espécies cessarão por si mesmo, quando os homens se regerem pela lei da caridade. Acho que a gente acabou de falar tudo sobre isso. Né? Veja bem, aqui nessa parte, principalmente, né, que diz assim, a fonte do mal está no egoísmo e no orgulho, né, Fernanda? Os abusos de todas as espécies cessarão por si mesmo, quando os homens regerem pela lei da caridade. Isso vai acontecer agora? Não. Porque nós somos ainda espíritos imperfeitos, ainda assim num mundo grandes ambição, a ilusão que temos poder, né, para isso. Assim como a gente gostaria de ter poder para mudar a questão social, tem aqueles que se julgam, têm a ilusão de ter poder de dominar o mundo, né? Mas isso, segundo o Evangelho, um dia vai cessar. Nós vamos nos depurar como espíritos até que aprendemos a entender o que viemos fazer aqui na Terra. Não sei quantas encarnações isso vai acontecer, mas um dia vai acontecer. Então, só para finalizar, a gente diz aqui que Jesus não condena a riqueza de maneira nenhuma, né? O que Jesus fala é justamente que na abastância, né, nas condições da riqueza, o homem comete excessos, né? Comete excessos. Então, nós aqui que estamos indignados, né, que esse dinheiro que gasta em guerra dá para sustentar 43 países, que dá $1.000 por ano, né, para cada pessoa em extrema pobreza, devemos continuar indignados, né? Devemos continuar indignados, porque não está correto, né? Então, todos nós sabemos que daqui a gente não vai levar nada, é o conhecimento e as experiências, que as provas são fundamentais para a nossa evolução, e que de passo em passo nós vamos deixando de ser essa criança e vamos crescendo no mundo espiritual.
dependendo, claro, da conduta de cada um. E para finalizar aqui, eu só gostaria de falar essa frase que eu gosto muito. Ninguém é tão pobre que nada possa dar a ninguém. Ninguém é tão rico que não precise receber. Finalizo aqui minha parte do Evangelho. Gostaria de ouvir alguns comentários, algumas perguntas, se alguém tiver, por gentileza. Da minha parte está ok, já dei a minha contribuição. Tranquilo. Tranquilo, bem explicado. Fernanda? Tranquilo, Marli, foi muito bom. Então, gratidão. Vamos ao Livro dos Espíritos com o Marcelo, né? Isso, Joe. A gente vai começar com a pergunta 513, né? É o capítulo 9. Da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Então, pergunta 513. Os espíritos que conosco simpatizam atuam em cumprimento de missão? Não raro desempenham missão temporária, porém, as mais às vezes, são apenas atraídos pela identidade de pensamentos e sentimentos. Assim para o bem, como para o mal. Pergunta 513A. Parece lícito inferir-se daí que os espíritos a quem somos simpáticos podem ser bons ou maus, não? Sim. Qualquer que seja o seu caráter, o homem sempre encontra espíritos que com ele simpatizem. E por acaso, esse caso, né, da simpatia, ela é verdadeira. Por quê? Porque aqui no plano material, né, você às vezes coloca uma máscara de sorriso para falar com pessoas que você não tem muita afinidade. Lá no plano espiritual não é bem assim, né? Não existe mentira, não existe esconder sentimento, né? Então, não tem jeito. Se você tiver uma vibração baixa, você vai convidar amigos também com uma vibração baixa. Se você tiver uma vibração alta, obviamente você vai convidar amigos que têm uma vibração alta. Nós encarnados aqui, né, vamos chamar aqueles amigos que compactuem com os nossos desejos, os nossos vícios e com aquilo que pensamos e falamos, né? 514. Os espíritos familiares são os mesmos a quem chamamos espíritos simpáticos ou espíritos protetores? Há gradações na proteção e na simpatia. Dai-lhes os nomes que quiseres. O espírito familiar é apenas o amigo da casa. Na verdade, Kardec ele tinha muita preocupação em colocar os pingos nos is, né? Mas para deixar a coisa bem clara, né? Mas mais de uma vez os espíritos falam assim, olha, não se apegue à palavra, ao nome, à denominação, né? Aí ele explica assim: das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se afeiçoam ao homem, pode-se deduzir o seguinte: o espírito protetor, anjo de guarda ou bom gênio, é o que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior com relação ao protegido. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, com o fim de lhes serem úteis dentro dos limites do poder, quase sempre muito restrito, de que dispõem. São bons, porém muitas vezes pouco adiantados e mesmo um tanto levianos. Ocupam-se de boa mente com as particularidades da vida íntima e só atuam por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Os espíritos simpáticos são os que se sentem atraídos para o nosso lado por afeições particulares e ainda por uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, tanto para o bem quanto para o mal.
De ordinário, a duração de suas relações se acha subordinada à circunstância. O mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso que se liga ao homem para desviá-lo do bem. Obra, porém, por impulso próprio e não no desempenho de uma missão. A tenacidade da sua ação está em relação direta com a maior ou menor facilidade de acesso que encontre por parte do homem que goza sempre da liberdade de escutar-lhe a voz ou de cerrar os ouvidos. Então, de acordo com as denominações de Kardec, né, que ele dá, o anjo da guarda, o espírito protetor, é aquele espírito designado para nos proteger, para nos orientar, para nos dar inspiração, né, de acordo com os momentos de nossa vida. Obviamente, ele tem que estar sempre um pouco acima, em termos de evolução, acima de nós, né? Porque um espírito que for da nossa evolução ou uma evolução inferior, ele não vai ter nada para acrescentar, concorda? O espírito familiar são espíritos que... Nossa, uma moto aqui. São espíritos que têm uma certa relação conosco, né? Talvez até mesmo uma questão familiar, de família, ou a amizade, que se relacionam a nós pela compatibilidade de conhecimento, de sentimentos, e nem sempre são evoluídos, mas que podem eventualmente nos ajudar, mas eles não têm essa missão, eles fazem porque eles querem. Os espíritos simpáticos são todos aqueles que têm os mesmos gostos, os mesmos pensamentos, os mesmos ideais, né? E que nós, eventualmente, atraímos para ao nosso relacionamento, né? E fala assim, o Marcelo gosta de astronomia, legal. Vou ficar perto dele, vamos ver o que eu aprendo ou o que eu posso ensinar para ele. E aí, assim, a gente forma círculos. E o mau gênio, como eles chamam, são aqueles espíritos que, infelizmente, ainda se comprazem em fazer o mal, né? Por algum motivo, simplesmente pelo motivo de querer fazer o mal, ou porque encontram em nós o inimigo do passado, né? Então, só que, veja, sempre a culpa é nossa, né? Porque nós baixamos a guarda, abrimos a porta e aí eles entram, né? A culpa sempre é nossa. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu gostaria, assim, tem aqui, ele fala simpáticos, né? Uhum. Tanto para o bem como para o mal. Sim. Isso acontece muito aqui na Terra também, aqueles grupinhos, por exemplo, que se reúnem para um determinado ato que não é legal, eles parece que se atraem, né? Vai se ajuntando ali, parece que eles se atraem pelo mesmo pensamento, pelos mesmos vícios, pelas mesmas condições, acaba virando um grupo. Tem aquele outro grupinho também que se ajunta, às vezes no campo do trabalho. Não, nós vamos nos unir para derrubar fulano de tal. Isso acontece muito. Então, eu acho que a gente tem que ter dois cuidados, né? Aliás, a gente tem que orar e vigiar constantemente, porque a gente não só lida com a questão material aqui desses grupos que se formam, né? Que se formam para prejudicar alguém, como também a gente já tem os inimigos lá, desencarnados, né? É isso, Marcelo? Sim, é isso, perfeito. É isso mesmo. Algum outro comentário? Não? Ok. Pergunta 515. Que se há de pensar dessas pessoas que se ligam a certos indivíduos para levá-los à perdição ou para guiá-los pelo bom caminho? Efetivamente, certas pessoas exercem sobre outras uma espécie de fascinação que parece irresistível.
Quando isso se dá no sentido do mal, são maus espíritos de que outros espíritos também maus se servem para subjugá-los. Deus permite que tal coisa ocorra para vos experimentar. Poderiam os nossos bons e maus gênios encarnar a fim de mais perto nos acompanharem na vida? Isso às vezes se dá, porém o que mais frequentemente se verifica é encarregarem dessa missão outros espíritos encarnados que estão simpáticos. Na verdade, de novo, eu vou bater na mesma tecla que eu venho falando até agora. Tudo está relacionado à vibração, ao espírito sentir que aquela pessoa é legal. Mas se falar que é legal, significa que ela está na mesma vibração, né? E aí, dependendo do que a gente fizer, espíritos mais felizes ou mais infelizes vão chegar a nós. E o que ele fala de mau gênio, né, que às vezes são aqueles espíritos que acham que nós somos inimigos, muitas vezes eles encarnam, né, na nossa família para que aconteça como é que chama? A pacificação, né? E realmente isso é uma coisa complicada, porque muitas vezes várias encarnações passam, né? Até que aqueles espíritos consigam voltar à amizade, né? Se perdoar, até que eles possam se perdoar. Mas então acontece, sim, de esses espíritos, também espíritos bons que querem nos ajudar, vou encarnar junto com o Marcelo, né? Isso a gente vê no nosso lar, né? Aquela avózinha que reencarnou para ajudar a neta, lembra disso? A gente tem um exemplo claro lá no nosso lar, tá? Então, isso acontece. Algum comentário? Nine? Eu vou fazer até a pergunta 517, viu, Marlene? Então vai ficar a próxima para 518. Então, a última pergunta diz assim: haverá espíritos que se liguem a uma família inteira para protegê-la? Alguns espíritos se ligam aos membros de uma determinada família que vivem juntos e unidos pela afeição. Mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças. Se a gente fosse acreditar que houvesse um espírito protetor de raça ou protetor disso ou daquilo, nós acreditaríamos que há povos que têm vantagens sobre outros. Isso, obviamente, não existe. Somos todos iguais sob o olhar de Deus, sob o olhar de Jesus. Não existe diferença. Somos todos iguais. O que nos diferencia é aquilo de bom que pensamos, fazemos e operamos. É isso que vai diferenciar. E o conhecimento também que nós aprendemos, ele será importante em algum momento da nossa vida. Alguma pergunta, alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Certinho. Não? Deus fez as suas leis divinas para todos. Sim. Seguindo, a gente vai ser perfeito. Essa é a nossa questão, é seguir as leis divinas. As leis materiais, as leis humanas, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos melhorando essas leis. Se a gente olhar há 500 anos atrás, como eram as leis, a gente vai ver que muita coisa evoluiu. Sim. Porém, ainda precisamos evoluir mais. Porém, o que acontece na questão nossa hoje? Deus colocou para nós, na nossa consciência, as leis divinas. Cada um, com o seu jeito, com a sua rapidez ou lentidão, vai demorando para poder colocar em prática. Cada um no seu tempo, cada um do seu jeito. Uhum.
A Terra, ela vai virar um mundo de regeneração. Se nós quisermos estar nesse mundo de regeneração, nós precisamos acelerar esse processo. Senão, a Terra vira com 4 bilhões de espíritos, com 5, e nós ficamos para trás. De novo, né? Exatamente. Sim. Bom, então é isso. Agora passamos para as vibrações. Certinho. Então vamos nos acalmando, vamos buscando a sintonia com o nosso mentor, nosso guia, anjo de guarda, com esse irmão que nos acompanha todo instante. Buscando também a sintonia com a equipe espiritual que cuida dos nossos estudos, do nosso grupo. Então, vamos mantendo essas conexões com a equipe espiritual, conduziu esse nosso estudo com muito carinho, com muito amor. Nossos corações e mentes elevados em pensamentos, vibremos. Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo e de todas as forças do bem, do amor e da paz. Unidos num só pensamento, te rogamos que nos envolva em uma aura de energias salutares, abençoando o nosso planeta, o Brasil, Portugal, as nações em guerra, a fim de que possam receber nossas energias do bem para acalmar seus corações e possam buscar a paz. Que o seu amor nos leve à afetividade global, à paz mundial, ao perdão, ao respeito pelo nosso semelhante, não importando a que reino pertence, mineral, vegetal, animal ou hominal, conscientizando cada um da importância do respeito pela vida, pelos direitos, pela solidariedade, justiça e amor. Que as nossas mentes e os nossos corações, unidos nesta vibração, estejam sendo banhados pela energia que emana de teu poder. E que, infiltrado em todos os lares, harmonize e equilibre os sentimentos, tornando as pessoas mais fraternas, mais honestas, mais justas e mais sensíveis ao sofrimento alheio. Que essa luz divina, repleta de amor infinito, envolva todos aqueles que sofrem em uma cela de prisão, num leito de hospital, quer seja por enfermidades físicas, espirituais, sociais ou morais, aliviando a carga que carregam, dando esperança e confiança em ti. Que aqueles que se afundam no abismo das drogas possam perceber o mal que fazem a si e aos entes queridos, que os odeiam, procurando ajuda e repelindo as más influências. Que os irmãos que vivem em situação de rua possam receber a instrução e intuição necessárias para que possam se socorrer das intemperanças. Que aquele que clama por vós seja atendido em suas súplicas. Que todas as crianças, assim como os animais, recebam seu afeto divino, conquistando o necessário para as suas vidas e evolução. Os aflitos e criminosos recebam vosso auxílio, Pai, para que possam buscar o entendimento e o desejo de se melhorarem e saírem do lugar onde se encontram. Que essas vibrações calorosas e amorosas cheguem até os nossos inimigos, levando a eles carinho e paz, para que eles possam conseguir o entendimento da situação em que se encontram. Que os espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor, sejam acolhidos, amparados pelo seu amor celestial. Ampara a natureza, a fim de que ela possa se recompor
e se recuperar dos danos causados pela atuação do homem sobre ela. Que o homem reconheça essa mãe generosa que tem, no passar dos milênios, nos alimentado, abrigando e matando nossa sede. Pedimos por nossa terra. Ilumina, Senhor, o coração e a mente dos nossos governantes, para que olhem pelo nosso povo com os olhos mais doces, dirigindo o nosso país com equilíbrio, honestidade, ponderação e justiça. Agradecemos por nos dar a oportunidade de, reunidos num só pensamento, estarmos vibrando pela vida, pelo nosso planeta, e por vossa presença constante em nossas mentes e em nossos corações. Que todos os nossos irmãos que têm seus nomes em nossas listas de assistidos, encarnados e desencarnados, recebam essas energias positivas e vibrações de carinho, amor e paz, para auxiliar a eles a se restabelecer e se manter no caminho do bem e da saúde. Pedimos que nossas águas sejam fluidificadas, a fim de que possamos tomar o remédio certo e na medida exata de que precisamos para aliviar as nossas dores. É assim, seja. Tá desligado o seu microfone, Lu? Não estou conseguindo ouvir. Não, Lu. Aumenta o volume. Lu, tenta sair e entrar de novo. Lu, como nós estamos nesse ambiente, Fernanda, você não quer fazer a prece de encerração até a Lu poder se resolver essa questão? Por gentileza. Nós encerramos, então, esta reunião de hoje, agradecendo aos presentes, aos amigos presentes, a espiritualidade amiga que esteve conosco durante esta reunião, nos guiando, nos orientando, e que permanece nos guiando, nos orientando durante nossos dias, durante toda a semana. Agradecemos a Deus por nossas vidas, pelas bênçãos concedidas diariamente a cada um de nós. Agradecemos por nossa saúde e pela oportunidade diária que nós temos de praticar o bem, de disseminar o amor e buscar a paz. Que nós possamos ser luz na vida daqueles que cruzarem nossos caminhos e que tenhamos humildade e o coração aberto para as aprendizagens que surgirem e os desafios que tivermos que enfrentar. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Muito bem. Todos Ô, bem, né? Lu, fala alguma coisa para a gente ver se consegue te ouvir, meu bem. Ai, Boa que noite, será, né? não ouvimos. Desculpa, viu, Lu? Eu pedi para a Fernanda, é só para não interromper, né? Tá bom? Ok. Nada por acaso. Devia ser a Fernanda. Bom, pessoal, então tá, uma boa semana, bom fim de semana para todos. Deixa eu falar uma coisa para vocês antes da gente finalizar.
Estava conversando com o Fernando Romano, né? Que tem sorveteria, né? Acho que ele vai dar o sorvete desse mês. Ah, bacana. Eu vou ficar só com as caldas. Aí a gente estava conversando, né? Porque o Fernando tem parceria comigo no Sorvete Jabuticaba, né? Uhum. E aí nós estávamos conversando e ele falou assim, mas eu queria ajudar. Eu falei, por isso não, esse mês é todo seu. Olha, será muito bem recebido. Vamos ver. Segunda-feira eu vou estar ligando para ele e a gente vai estar acertando essa questão. Nós vamos ficar só com as caldas dessa vez. Ah, que bom. Deus abençoe e agradeça por nós, Marli. Opa! E aí depois você fala pra gente acertar as caldas, né? Sim, vamos ver se o Fernando acerta comigo. Sim. Aí esse mês a gente ganha doação de sorvete, tá bom? Que legal. E abacaxi, tá bom para vocês? Ótimo. Adoro abacaxi. Eu e o Pedro, no domingo que vem, não estaremos aqui em Casa Branca. A gente não conseguir participar. Que dó. Mas a gente vai auxiliar, assim, né, financeiramente. Contem conosco, tá? Mas nós não estaremos aqui. Que dó. Ok. Tá bom, fica para a próxima. Tchau, gente. Boa noite, viu? Boa noite, Pedro. Boa noite, Lu. Boa noite, Marcelo, Carlos, Dona Clara. Tchau. Tchau. Tchau.